Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia a todos que já estão aí aguardando a nossa aula, né? Então, essas aulas aqui finais, né? É o nosso minuto, nosso tempo também retirado aí para o Enem, porque todos esses conteúdos, né? Agora finais, assim como alguns já trabalhados anteriormente, arte contemporânea, né? Agora, a gente aí dentro da arte moderna, né? O modernismo, como alguns chamam, ou também vanguardas europeias, né? Esses conteúdos, né, são conteúdos ali que sempre caem no Enem, por isso que eu peço aí que vocês tenham todo cuidado. As aulas, né, elas ficam gravadas, né, então depois, quem quiser depois dar uma olhada, assistir, relembrar, vocês têm os slides também que estão ficando, né, aí disponibilizados aí para vocês, né, lá na plataforma, né, na aba biblioteca. Então, todos esses conteúdos aqui, né, que está sendo aí diários nas nossas aulas de arte, são conteúdos que vocês encontram, né, no Enem, tá? Então, que podem vir, né, melhor falando, a cair no Enem. Então, hoje a gente prossegue com o surrealismo, que a gente começou, né, na semana passada, né, e semana passada foi, aliás, retrasada, né, foi muito bom, foi muito rico, né, a participação de vocês, comentando, debatendo, né, o filme, né, Destino, né, lá do Salvador Dalí, né, esse grande artista do surrealismo, né, em parceria aí com a Walt Disney, né, e tem outro filme que hoje vai aparecer aqui do Salvador Dalí, né, uma outra parceria dele com o diretor Luiz Buñuel, né, eu vou deixar aí a dica já de vídeo no início, né, para vocês assistirem. Deixa eu compartilhar aqui o nosso slide da aula de hoje, né, para a gente prosseguir, né, agora aí com os nossos estudos de hoje. Então, temos aí já o Freud, né, e o Salvador Dalí, né, esses dois personagens de grande importância, né, para o movimento, para o surrealismo. Primeiro o Freud, né, porque ele cria, né, esse novo método, né, digamos assim, que é a psicanálise, né, e o Salvador Dalí se baseia na psicanálise e acaba criando esse novo, né, movimento intitulado de surrealismo, né, o próprio nome já fala, né, o surreal, já mexe no onírico, no inconsciente, né, como a gente comentou já um pouquinho na semana passada, né. Então, vamos lá, peguem aí papel, caneta, vão anotando os pontos principais, né, a nossa atividade da aula de hoje vão ser essas anotações de vocês, né, em cima do que a gente está fazendo aqui, do que a gente está discutindo. Podem colocar as mensagens aí no chat, às vezes alguma dúvida que vocês tiverem, tá, ao longo da aula, né, qualquer dúvida aí é bem-vinda, se eu puder sanar, com todo o prazer, né, buscarei aí sanar a dúvida, né, que vem aí aparecer. Então, vamos lá, como iniciamos na aula passada, né, temos essas duas figuras, Salvador Dalí e Freud, no início do século XX em Paris, né, frutos das teses de Freud, né, da psicanálise, criador, né, aí da psicanálise, nós temos, né, o início desse grande movimento, que é o movimento surrealista. O surrealismo, como todo e qualquer outro movimento, ele surge, né, ali através, né, oficialmente, através da publicação do manifesto, que é o Manifesto Surrealista, como vocês podem ver aí na imagem ao lado, né, e esse manifesto foi publicado aí por André Breton, né, que tem grande papel, né, no início, assim como Salvador Dalí, né, do surrealismo. Vamos lembrar um pouquinho o que acontecia na Europa, né, no mundo, né, nesse período a gente tem aí a Primeira Guerra Mundial, iniciando, né, ali já no início do século XX, né, o movimento ele se insinua no interior de movimentos ali já de vanguardas e antigos adeptos do dadaísmo, que é um outro movimento que a gente já vai ver na próxima aula. Então, o surrealismo ele tem ali, vamos dizer assim, o seu nascer, né, ali junto com os adeptos do dadaísmo, que é um movimento também que eu digo aqui que vocês vão adorar,
né, vê-lo. Inclusive, a gente já comentou um pouquinho sobre o dadaísmo, né, vai se inspirar também na arte metafísica do Giorgio Chirico, né? O que é a metafísica? Né? O além, né? É o espiritual, é o invisível, né? Não é o material, né? Vamos colocar assim. E aí, em 1924, através da publicação ali do Manifesto Surrealista, a gente tem a criação oficial deste movimento, né? E aí algumas características do movimento, né, que a gente vai ver agora, que estão ali inseridos dentro da psicanálise, né, deste movimento ali criado pelo Freud, movimento não, né, dessa ciência criada pelo Freud, né, que é a psicanálise. A psicanálise, só uma curiosidade para vocês, né, o livro de estudos, né, publicados pelo Freud, ele finaliza esses estudos no final do século XIX, só que ele deixa para publicar no início do século XX, né, ele queria que o livro, né, fosse tido assim como o livro do século XX, né. Acaba que um pouco depois que isso acontece, ele não tem aquele reconhecimento, né, de forma inicial. Então, vamos lá, né? Então, um dos pontos aqui das características, né, desse movimento que nós temos, em especial, é valorizar a esfera do inconsciente no processo de criação, né? E como é que a gente acessa o inconsciente? Através dos sonhos, né? E vamos lembrar, como foi colocado, né, a ideia do recalque, que não é o beijinho no ombro. O que é recalque? Para quem perdeu a aula anterior, o recalque são aqueles conteúdos, são aquelas questões que a gente acaba ali, digamos, retraindo, né? Ao longo da nossa vida, muitas coisas nos vão sendo retraídas, taxadas, isso não pode, e aí a gente vai recalcando, né? A gente vai encolhendo e acaba que aquelas coisas que a gente pensava, que a gente fazia determinadas ideias e que não podia ser colocada ali são retraídas e elas vão parar no inconsciente. E o sonho é uma forma desses conteúdos saírem para fora. E aí vocês têm aí na imagem do iceberg, né? O consciente é esse momento que a gente está tendo e tem aquelas coisas que estão no inconsciente. Leandro, só através do sonho que a gente acessa esses conteúdos que foram retraídos, recalcados? Não. Né? Tem os xistes, tem os atos falhos, mas aí entra na questão da psicanálise, que aí eu recomendo a leitura, né? Tem muita coisa aí sobre a psicanálise na internet. Aqui eu vou me ater mais à questão dos sonhos, né? Como vocês viram lá no filme Destino, né? Parece que é um sonho, né? Não tem começo, meio e fim, coisas ao mesmo tempo desconexas, que na psicanálise, quando você senta ali no divã do psicanalista, acaba que todas aquelas coisas que vocês achavam que não teria sentido, acaba tendo um sentido, sim, né? E aí, vários símbolos nos aparecem nos nossos sonhos, né? E esses símbolos aí se fazem presentes. Então, né, o surrealismo, ele prega esse mergulho na esfera absoluta da liberdade de expressão, porque o sonho, ele tem essa liberdade, né, a começar porque não tem começo, não tem meio, não tem fim, né, e aí o que move é a psique humana, né, o que é essa psique, né, alguns chamam de alma, de espírito, outros mente, né, e um dos pontos, né, principais desse movimento, que é o surrealismo, é essa liberdade, né, da expressão que foi reprimida, que foi recalcada. Então, eles prezavam essa liberdade de criação. Essa liberdade é tão grande que, para alguns, quando a gente observa um quadro do Dalí, ou até um filme como aquele do Dalí e o Walt Disney, a gente, às vezes, não encontra sentido lógico, né, que é esse estabelecido na esfera do consciente, né, do começo, meio e fim. Né? Os surrealistas, eles se valem muito dos métodos e instrumentos da psicanálise, como vocês observaram, né? O método de livre associação, que é o que foi criado pelo Freud, né? E você senta ali no divã e você começa a falar, né? E aí o que vier à sua cabeça, você vai falando, né? E o psicanalista, lógico, ele vai anotar, e esse método, ele é utilizado na criação, né, dos artistas surrealistas, né? Então, o que vem à cabeça, eu já vou ali colocar na minha tela, fazendo lógico ou não.
por isso que eu acho que uma das características principais do surrealismo, anotem aí, é a liberdade de expressão, tá? E aí eu tenho aquele filminho que eu falei para vocês, né? Então aí quem quiser depois assistir, ele está disponível, gente, no YouTube. Coloca lá Um Cão Andaluz, né? Do Luiz Buñuel, outra parceria aí, né? Do Salvador Dalí, grande pintor, grande artista, né? No cinema também se destacando. Leandro, já vi artistas surrealistas que fazem suas obras baseadas em um diário de sonho, onde eles retratam os sonhos que tiveram enquanto dormiram. Exatamente isso a ideia do surrealismo, né? Você tem a questão do sonho, que te dá acesso aos conteúdos que estavam lá guardadinhos no inconsciente, eles fazem essas anotações, e aí, em cima dessas anotações, né, eles vão colocando ali, vão pintando as suas telas ou criando suas obras artísticas. Larissa, muito bem colocado. O outro método que eles trazem ali da psicanálise, né, já que é um movimento que se baseia na psicanálise, é o método de livre associação. É como se eu pegasse aqui, ó, tivesse a tela na minha frente, e o que vem na minha cabeça, eu tento colocar na tela, né? Então, a minha mente, ela tá livre, e eu vou criando em cima ali do que, né, do que eu vou vendo. Esse filme, gente, olhem aí, deixa eu ampliar aqui para vocês, deixa eu até ver se eu consigo pegar um livro aqui, observem aqui as cenas e façam os comentários do que vocês acham que está acontecendo nessa cena. Pode colocar aí no chat. E bota agonia nisso. Naquela cena que vocês estão vendo, que tem a lua e uma nuvem cruzando a lua, o filme começa, gente, simplesmente com essa lua distante da nuvem, e à medida do que a nuvem vai se aproximando, mostra essa mulher, né, e um homem com uma navalha próximo do olho dela. Então, na hora que a lua, né, a nuvem cruza a lua, adivinha o que é que acontece? Exatamente o que vocês estão pensando também com o olho da mulher. E aí você tem uma imagem ali da mão, né, que sai formigas, né, que é uma assinatura, né, do Salvador Dalí, para quem já viu um pouquinho das obras dele, né, essa ideia das formiguinhas ali, sempre presentes, das grandes trabalhadoras braçais que a gente tem. E a outra cena tem um rapaz que ele está ali do nada, né, segurando 2 pianos, arrastando 2 pianos, tem uma mulher que está ali à direita encostada com medo, e tem um porquê do medo, então quem depois ficou curioso, assista aí ao vídeo, né, Um Cão Andaluz, né, essa parceria do Luiz Buñuel e Salvador Dalí, é um filme francês de 1928, como vocês podem ver aí na tela. E aí você olha, o que, que tem isso de lógico? E aí a psicanálise, o que, que ela faz, né? A psicanálise ela vai pegando elementos. E esses elementos são simbólicos, que às vezes podem se repetir, né? E através dessa simbologia, cria-se uma leitura que o Freud chamava de interpretação dos sonhos. E aí o Freud lança este livro aqui também, chamado de Interpretação dos Sonhos. Não é aquele negócio de que, sonhei com cobra, alguém vai... É muito mais profundo, né? Até o que você observa aqui, ó, é um livro bem grossinho, né? Eu estudei, né, sobre aí na psicologia, quando nós estudamos sobre a psicanálise lá na psicologia, né? Então, dá pano para manga, né, esses assuntos aí, né, do livro. Então, vamos prosseguir, depois quem ficou curioso é só jogar lá no YouTube. Temos um quadro aqui que, inclusive, já foi comentado, acho que foi pela Larissa Lacerda na aula passada, né, a persistência da memória, e o interessante é que a persistência da memória, existem várias teorias, várias críticas que remetem aqui a este quadro, né, inclusive a imagem que a gente tem aí, né, de uns cílios que está ali deitado, um relógio ali em cima, é o próprio Salvador Dalí,
né, que se faz presente na obra. A ideia do mar, né, sempre presente também em algumas obras. O mar, gente, né, ele significa, né, a nossa consciência, a nossa inconsciência. Na psicanálise eles fazem essa alusão, né? Nós somos esse mar, né? A nossa mente é esse mar cheio de conteúdos que estão espalhados. E aí ele pinta esses relógios derretidos, né? Que é um dos quadros mais famosos. E o próprio Salvador Dalí, ele desafia o nosso entendimento racional desse mundo físico. Observa que nesse quadro você já tem total liberdade, né? Livre liberdade, né? Então ele distorce, ele derrete esses quadros, né, esses relógios, ele ressignifica, né, esses relógios, dá um novo sentido, né? E o que ele faz aí é o quê? Ilustra uma das teorias da relatividade do Einstein, né? Então ele traz a ideia de que o tempo também se curva, né, sob o impacto da gravidade. Se o próprio tempo se curva, por que também os relógios que marcam esse tempo, não se curvaria, né? Então, olha a viagem, né, que é feita. Se alguém quiser fazer comentários aí sobre esse quadro, deixa aí no chat que eu já leio aí. E a gente tem um outro quadro, né? O Salvador Dalí, gente, teve um período meio ateu, digamos assim, até que ele retorna, né, para a experiência religiosa, até porque é uma experiência também onírica, né, digamos assim, e ele pinta esse quadro intitulado de Crucificação, em 1954, também conhecido como Corpo Hipercúbico, né? O Salvador Dalí, ele traz a imagem de Cristo, né, e para ele é como se fosse uma visão nuclear, mística e religiosa, né, dessa fé católica, né? Vamos lembrar que já nessa época aí a gente já tem algumas coisas relacionadas, né, à bomba, né? Então esse quadro tem uma ligação ali com o que está acontecendo na história, né? E dali anunciou, né, quando ele faz a anunciação do quadro, a apresentação para a grande mídia, que seria uma grande explosão de Cristo, né, nucleares, hipercúbicos. Observa que ele traz, né, a questão da geometria, e observem lá embaixo no quadro também, o mar sempre presente, né, que é essa coisa da mente, né. Então, outro quadro aí famoso dele. Deixem os comentários, e agora chegamos uma das artistas que eu tenho um grande carinho e admiração. Quem já ouviu falar nela? Quem já leu sobre ela? Posta aí que sim, posta alguma coisa que você sabe aí sobre a Frida Kahlo. Que não está aqui no slide, hein? Não vale. Então, vou aguardar vocês. Se manifestem aí. Quem conhece, já ouviu falar na Frida? Põe alguma coisa que você lembra, né, da Frida Kahlo. Vamos lá, estou aguardando. Ó, já temos aqui alguns comentários. Então vamos lá, né? Por que que essa personagem, né? Ela é uma personagem, né? Também ela é tão colocada, ela é tão falada, porque, né, os lugares fazem referências a essa grande artista. Primeiramente, a Frida, ela não se intitulava uma artista surrealista. Ela falava que ela pintava as dores dela. Né? Essa era a justificativa para não se enquadrar. Mas os críticos, observando e tudo, né, colocaram ela aí dentro do surrealismo. Então, é uma artista que, né, querendo ou não, ela faz parte desse movimento. Mas aí eu volto a falar da fala dela, quando ela foi interpelada, né, de que ela era uma artista surrealista, e ela diz, né, eu falo e retrato as minhas dores. E as dores da Frida, né, são várias. E essas dores começam ali, né,
aos 6 anos, 1900, eu coloco a data aqui, aos 6 anos de idade, quando a Frida Kahlo, ela teve, né, ali poliomielite, e essa doença, né, que é uma doença, que é uma infecção que dá, gente, porque às vezes não lava direito os alimentos, a água, às vezes lá tá com a bactéria, se eu não me engano, né, à toa que tem, inclusive, a vacinação, né, hoje aí em massa, aqui no Brasil, né, poliomielite, vacina do seu filho, exatamente, porque a poliomielite, o que ela faz? Ela acaba atingindo algumas regiões ali e deixando sequelas no corpo. E no caso da Frida Kahlo, essa sequela se deu nas pernas. Ela acabou ficando manca, né? E a turma que ela estudava, imagina uma criança de 6 anos, o bullying que sofria na época, né? Então, o sofrimento dela já começa ali aos 6 anos, quando ela tem essa doença, né, que é a poliomielite, que a deixa, né, ali manca, né, de uma das pernas, né, uma perna ali maior do que a outra. O nome dela completo, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nasceu no dia 6 de julho de 1907 em Coyoacán, no México, né? E a vida dela foi marcada, como vocês veem aí, por grandes paixões, grandes sofrimentos, né? E ela nos traz essas cores, observem a imagem dela, né? As cores vibrantes, a energia do povo mexicano, né? Os seus adereços, né? A sua cor, né? Então, a Frida, desde ali de pequena, né, na infância, ela já teve ali, digamos assim, né, a presença, né, da política na vida dela, né? Os tiroteios que ocorriam, né, entre os camponeses, né, ali a Revolução Mexicana de 1910. Então, já na adolescência, ela acaba se envolvendo ali a movimentos de efervescência cultural que chegavam no México. Ela acaba ali nos seus estudos na Escola Nacional, né, em São Ildefonso, ela acaba ali se associando, né, ali a um grupo de estudantes de áreas como das artes, da filosofia. Então ela gostava de pensar, era uma artista que ela se envolvia com a política, ao mesmo tempo ela estava envolvida com a arte, chegou a cursar medicina, mas não foi para frente, né? E aí tem uma etapa na vida dela que é crucial, né? Que vocês vão ver ali no finalzinho. Deixa eu ver aqui uma colocação aqui, novas colocações, aparece naquele filme da Pixar, retratam ela como uma grande artista mexicana no mundo dos mortos, sua arte sempre muito complexa, sim, muito, e a gente vai entender um pouquinho sobre essa complexidade que está ali nas dores dela. A Frida tem uma obra incrível que retrata um aborto que ela sofreu, essa obra é simplesmente incrível porque mostra toda a ligação com o que ela já tinha com o ser. Né, essa obra aí, creio eu, né, Larissa, que você descreve, que está aparecendo. Ó, muitos comentários aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Então, o acidente, né, ocorre quando ela tinha 18 anos. Então, vamos lá, ela já tem ali a poliomielite, né, que ocasionou lá que ela ficou manca. Aos 18 anos, o caminhão, né, bate, se choca com um bonde que ela estava, junto com o namorado na época, e uma barra de ferro atravessa ela, né, atinge o corpo, né, pela barriga e sai ali pela pelvis da jovem Frida Kahlo aos 18 anos. Então, esse acidente acaba sendo um marco, né, porque as dores que ela sentia foram até o último dia da vida dela. Ela passou por mais de 35 cirurgias, imagina, gente, para recompor o que foi destruído nesse acidente. E devido a esse acidente, a Frida não pôde realizar um dos maiores desejos da vida dela, que era ser mãe. Ela queria muito ser mãe. A Larissa até trouxe, ele já falando um pouquinho dessa obra. Então, quando a gente olha e observa essa obra da Frida deitada na cama, o sangue, né, o feto, né, as partes ali relacionadas à reprodução, né, a gente começa a entender o que ela quis passar. E aí
é surreal, né, essa dor que ela sente ali na perda dos filhos, porque foram vários abortos, né, que se seguiram, porque ela não conseguia, né, esse filho não conseguia ser gerado exatamente, né, por causa ali do acidente que ela teve aos 18 anos de idade. Então foi uma vida de dor, mas foi uma vida também de superações, né? Uma outra grande dor que a Frida teve foi com relação ao marido, o Diego, que era um grande artista, que inclusive auxiliou ali a entrar, né, digamos assim, pela porta da frente no mundo das artes, né? Então essa parceria Diego Rivera e Frida, tanto no casamento quanto nas artes aí, foi muito importante. O Diego, já com 40 e poucos anos de idade, a Frida ainda muito jovem, cerca de 20 anos de diferença de um para o outro, mas é um casamento que se iniciou ali, que foi muito promissor para a própria Frida, né? Mas também trouxe algumas dores, né? O Diego acaba traindo a Frida, né, com a própria irmã dentro da própria casa, né? Então aí mais essa dor para a Frida, né? Mais esse momento que ela precisa superar uma traição ali do marido com a própria irmã. Eles se separam, mas depois acabam se casando novamente, né? Ela fala que o Diego foi a maior dor, uma das maiores dores da vida dela, inclusive a maior dor, uma dor muito maior do que a do acidente que ela passou aí, que as dores seguiam até o final da vida dela. Então a Frida, né, ela tem ali, né, ela se matricula na escola de medicina, mas acaba ali não terminando, né, o curso. Vem um acidente, ela acaba ali passando por 35 cirurgias, né, desse acidente ali que acabou, que foi crucial na vida dela. Por quê, né, crucial? Porque a partir daí, na cama do hospital, toda engessada, né, e somente ali com pouca mobilidade, ela começa a pintar. E aí a gente tem essa pintura aí, ó, a coluna partida de Frida Kahlo, de 1944. Observa o tanto de pinos, né, de alfinetes, né? Então a coluna dela, a gente ficou dilacerada. Ela teve muita sorte de não, né, ter uma das vértebras ali, né, e ficar ali, né, destinada a uma cadeira de rodas. Então assim, foi por muito pouco. Mas essas dores ela levou, como eu falei, né, até o final da vida. E observem que a coluna que está ali é uma coluna grega. Lembra que nós estudamos lá das colunas dóricas, jônicas, ou a referência que ela faz à arte clássica dentro do surrealismo, né? Podem deixar os comentários, dúvidas. E aqui o Diego, né, Frida e Diego Rivera, o seu marido, né, uma cena aí, né, sendo retratado o casamento que ocorreu em 1929, mas o quadro é de 1931. Então, Diego já era bastante famoso, né, como eu já trouxe aqui para vocês, 41 anos, e Frida ali aos 21 anos, acabam se casando, Diego acaba ali traindo, né, a sua esposa com a sua irmã Cristina, né, Frida tem outros relacionamentos também ali à parte com o Leon, inclusive o Leon é um dos grandes artistas ali que vai impulsionar também ainda mais a carreira da Frida Kahlo, né, desses quadros aí maravilhosos que vocês puderam e podem aí acompanhar. Então vamos seguindo mais um pouquinho. E aí outra obra, que na verdade é uma parte do diário da Frida, um desenho que ela fez, né? Em 1953, né, o estado dela de saúde acaba agravando, né? E aí ela acaba tendo gangrena, né? O que é a gangrena, né? Os tecidos são comprometidos, o fluxo sanguíneo não chega conforme deve chegar e acaba ali algumas partes, né, onde esse sangue não passa, né, deixa de passar porque o fluxo diminui, acaba necrosando. E aí ela teve que ter, olha, outra tragédia na vida dela, né, os pés amputados. E ela escreve essa frase, né, pies para que los quiero, si tengo alas para voar. 1953. Pés para que os quero, se tenho asas para voar. Então, observe que, em meio de tantas dificuldades, ela sempre se reerguia, ela sempre se levantava. Então, a Frida é essa artista
surrealista, né, mesmo não se considerando, que pintava as suas dores. Ela morre no dia 13 de julho de 1954, no México, por embolia pulmonar. Esses slides, gente, eles já estão disponíveis para vocês lá na plataforma desde a semana passada, né? Eu acho que é válido para vocês ali complementarem os estudos de vocês, e eu vou passar agora aqui para vocês um trechinho, né, do filme, né, exatamente do trecho, né? Espero que o YouTube não derrube aqui a live, porque vai ser rapidinho, tá ali dentro do tempo, né? Então eu vou passar ali um trecho para vocês, né, do filme, né, da Frida Kahlo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se já está aparecendo. Vou voltar um pouquinho. Como vocês puderam ver aí, né, bem tenso, né? Imagina você ficar ali toda engessada, seguindo, né, sentindo dores ali até o último dia, né, da sua vida e tantos problemas, e ela se superou. A Frida, ela foi homenageada, né, pelo grupo, né, Coldplay, né, com um álbum intitulado Viva la Vida, né? Viva la Vida, na verdade, é uma obra dela, é uma natureza morta da melancia, lá acho que eu até já mostrei para vocês, como a gente falou, né? E o Coldplay fez essa homenagem exatamente pela força dessa mulher, né? De tantas dificuldades ali que ela enfrentou, né? E mesmo assim, ela prosseguiu firme e forte, né? Com a sua arte e retratava ali suas dores. Galera, aqui está novamente, né? O link da lista de presença. Então, as anotações de vocês da aula de hoje, vocês podem fazer, né? Até hoje, às 18 horas, postar lá na nossa página, tá bom? Na aba Estude Aqui, vou abrir a tarefa, ela vai ficar disponível, não está aberta ainda, tá? Até às 18 horas, tá bom? Dúvidas sobre o surrealismo? Dúvidas? No, no, no. Tranquilo? Então, próxima aula, nós falaremos sobre o dadaísmo e o expressionismo. Aqui a pergunta, né? Não, o surrealismo, Guilherme, ele não tem a ver com o expressionismo, tá? O surrealismo, a base dele é a psicanálise do Freud, como a gente estudou, né? Começou a estudar desde a aula passada. Né? O expressionismo já é outra vertente, né? Igual a gente vê aquela imagem do grito, né? Um céu distorcido, né? Ele foge à realidade, mas ele pega ali, né? Os artifícios da pintura que está na esfera do consciente. O que acontece ali é uma distorção, igual a gente vê lá o grito, né? Ah, lá você vê ali uma distorção da realidade, que é consciente.
o surrealismo não, ele traz o inconsciente, os sonhos, né, o método de livre associação, né? Então a gente olha ali para determinadas obras, a gente não vê lógica. Aquela mesmo da Frida, a gente não vê uma lógica ali. Parece um mundo à parte, né? Mas lá no surrealismo, no expressionismo, igual quando a gente pega o quadro do Munch, né, do Eduardo Munch, a gente vê ali que tem um porquê daquele sofrimento inteiro. Felipe, já tiveram alguns alunos que já responderam, às vezes pode ter dado um erro, né, de repente aí é onde você está acessando, porque está aberto aí a lista para todos, tá? Às vezes dá uma olhadinha, pode ser o local, né, às vezes que você está tentando entrar, tá bom? Esse filme é bom, Felipe, Aniquilação? Eu tenho lá 33 alunos, gente, que já preencheram a lista. Ó, vou ver se eu consigo assistir ele até a próxima aula para comentar, Felipe, então. Tá? Então, na próxima aula, dadaísmo, que tem, lembra que foi colocado aqui, né, que o surrealismo, né, ele começa ali a sementinha no meio ali inserido dentro do dadaísmo, né? Então, a gente começa com o dadaísmo na próxima aula e já na sequência a gente vai para o expressionismo, que aí a gente aprofunda ainda mais sobre este movimento, né? Inicialmente, quando a gente vê, parece realmente que o surrealismo e o expressionismo têm uma ligação, mas não. Lembrem sempre, surrealismo, Freud, psicanálise, inconsciente. Expressionismo não. Esfera do consciente, tá bom? E aí sai totalmente ali da psicanálise. E fica a dica para vocês assistirem também o filme aí da Frida Kahlo, que é maravilhoso, tá? Então, galera, vou encerrando aqui. Conseguimos fechar já o conteúdo de hoje, né? Então, na próxima aula, esse preparatório nosso aí para o Enem, né, diário, todas as segundas, né, com essas aulas aí específicas mesmo de conteúdo para o Enem. Galera do Acesse que não fez nenhuma postagem ainda lá nas pastas no Drive, por favor, façam a postagem para a gente ver que vocês estão desenvolvendo o trabalho. Inclusive, já tem aluno aqui que já finalizou o trabalho, né? Então, eu estou vendo ali algumas coisas. Gente, está ficando muito interessante. Me recordo agora do trabalho do Guilherme Lourenço, que ele já postou, né? Muito. Nossa, ele fez um estudo, até a obra, né? O acompanhamento, o passo a passo, muito, muito legal. Guilherme Lourenço, aí, ó, de parabéns. Luana também, né? Já postou um trechinho ali do que vem ali da coreografia, né? Tem vários ali que já fizeram postagens, né, do trabalho iniciado, o Sudário, o grupo lá que está o Sudário, parece que vão trabalhar aí alguma pintura relacionada à parte da pintura, Mariana também, tá? Que bom que vocês gostaram da aula, fico muito feliz e satisfeito, tá bom? Então, um grande beijo, galera do Acesso, ó, cuida aí, vamos postando, vamos trabalhando, não deixa para a última hora, não, porque depois, ó, vai vir prova, vai vir atividade, vamos finalizar antes do prazo, né? O prazo final das obras é 27, mas já tem aluno aí já finalizando, né, e já fica mais tranquilo. Né, tem outros alunos também que postaram, gente, é porque me fugiu o nome agora, tá? Mas vai vir, gente, maquiagem também, lembrei, acho que é o grupo da Laís, que já fizeram alguns testes da maquiagem artística, tá ficando muito fera. Então, aguarda a postagem aí de quem ainda não começou, hein? Corre lá. Então, um abração para vocês, até segunda, sexta-feira agora, projetos, vocês precisam postar até sexta o material que vocês estão produzindo, senão vocês vão receber uma ligação aí, não muito agradável, falando que vocês não estão participando, né, da aula, tá? Então, a participação da aula de sexta é o material que vocês estão produzindo, tá bom? Abraço, tchau, tchau. Próxima semana, dadaísmo e expressionismo, é o nosso preparatório aqui para o Enem. Tchau, tchau, galera.